O Robson já falou sobre o material de Deus, o material do diabo, o material do paraíso e o material do inferno. Agora vamos falar do material da humanidade, o material do humano. Esse é o mais forte e o mais importante, o mais usado por esses terroristas. Essa é uma guerra universal, multiversal, multidimensional. É uma competição paralela, em uma realidade paralela. As redes sociais são uma dimensão diferente. O tempo e o espaço funcionam diferente aqui. Logo, o material do corpo humano e da mente humana também funcionam diferente. Isso poderia ser concebido como algo seguro? Em 2018, eles cometeram um ataque terrorista a nível neurológico. Foi um ataque sexual global. Um ataque terrorista imperceptível ao ser humano. O Rob disse uma vez que nenhum gatilho é usado apenas uma vez por eles. Sabe o papinho de inteligência artificial? A verdade é que ninguém liga para isso. Ninguém se importa. Os próprios criadores inventaram esse marketing. Eles inventaram o lado que concorda e o lado que discorda. Apenas marketing. Ninguém concorda ou discorda com isso. Eles apenas conseguem concordar com humanos ou discordar de humanos. Esse é o gatilho. Os donos dessas inteligências artificiais, os caras que venderam elas, eles investem de forma massiva, investem em massa. Então você começa a pensar que existe um lado que concorda e um lado que discorda, quando na verdade os dois lados foram criados por eles. Já os semideuses e os super-humanos aí, os caras que odeiam a humanidade e usam o papo de inteligência artificial para cuspir no ser humano e dizer que o tempo dele já passou. O ser humano não evolui mais. Ele é incapaz de acompanhar isso. Ele é inferior. Essa pessoa também foi comprada, também foi vendida, para causar exatamente o que irá causar. As pessoas ficaram com medo, com raiva. Afinal, eles têm sonhos, as pessoas têm sonhos, e do nada vem alguém e diz que não. Você não precisa ter sonhos. As nossas tecnologias farão tudo por você. Os donos criaram os dois lados para conseguir vender mais rápido. E o papo do gatilho é que eles também usam isso para vender iPhone. Ninguém liga pra essa merda. Ninguém liga pra essa merda. Você não tá comprando a porcaria de um iPhone. Você quer comprar pessoas, porque esse é o preço delas. Esse é o valor delas. É o valor que essas pessoas colocaram na própria vida, na própria existência. Por uma cultura assassina gringa. Os branquinhos não ligam pra isso. A branquitude pode viver o que quiser. Podem viver de drogas, de álcool. Podem viver da sexualidade assassina deles. Eles não precisam se importar com isso. Porque eles não se importam com você, nem comigo. Sequer sabem o meu nome e a minha existência. Olha todo o trabalho que eu tenho que ter para conseguir ser ouvido. Então por que a minha opinião aparentemente importa quando é para discordar desses desgraçados? Robson, vamos conversar um pouco? Você não precisa ter medo desses assassinos. Nós sabemos que eles usarão esse mesmo gatilho de novo. Amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Igual o gatilho da hipocrisia que você é obrigado a perceber para então cair em uma armadilha, onde perceber a hipocrisia é programado por eles. Rob, você não precisa ter medo dessa gentalha. Eles são todos branquinhos, bonitinhos, perfeitinhos. Esses caras são doentes, é branquitude. Essa gentinha acredita ser gringa. Essa gente acredita que é amiguinho dos Estados Unidos. É gente branquinha, Rob. Teve papaizinho e mamãezinho em casa. Já a gente não. Se a gente não tem responsabilidade, a gente morria. Você dividiu o mundo
no mundo antes da internet e depois da internet, assim como a sua vida antes das redes sociais e depois das redes sociais. Antes de 2018 e depois de 2018. Simples assim. Antes da internet na sua vida, o mundo era real, a vida era real, existia apenas realidade, nua e crua. Essa gente é estranha, Rob. Eles são os estranhos, eles são esquisitos. Não é você que é louco, é o mundo deles que é uma loucura. É loucura, é louco. E o ser humano acaba sendo impactado por isso. O ser humano não sabe o que fazer numa merda dessa. Já esses merdas aí, esses branquinhos aí, eles não sabem o que fazem, eles não sabem nem o que é mundo real. Eles acham que a vida deles importa. Ninguém se importa com essas merdas. Seja inteligência artificial, seja iPhone, seja um carro de luxo, seja uma lancha, seja um barco, seja uma mansão, ninguém liga pra isso. Esse, na verdade, é o preço do ser humano. É algo usado para você comprar outro ser humano. Porque os seres humanos se vendem. Eles precisam ser comprados. O amor deles é comprado. O respeito, o tempo deles é comprado. É comprável. Entende, Rob? A gente não sabe nem se a gente vai conseguir se alimentar amanhã, se a gente vai estar vivo amanhã. Mas essa racinha que fala pra nós e a gente é obrigado a ouvir. Essa racinha tá falando de videogame, de GTA 6, de iPhone novo. Tá falando de Copa do Mundo. Essa branquitudezinha aí tá tirando fotinha, com um sorrisinho e cara retardada pra câmera. Essa gentinha não vive o que a gente vive, nem sabe da nossa existência. Eles estão rindo da gente. Apenas mentiras vendem. Só mentiras dá dinheiro. Se você for uma mentira, você vence. O absurdo pós-internet é uma loucura. É um crime. Só a humanidade sofre. Só a humanidade vai sentir essa merda. Entende, Rob? Quando você pensa, você reflete. Você vê que essa racinha só tem números. Só tem o dinheirinho. E isso é patético. Isso não é pro ser humano. É apenas pro ser humano conseguir não ser assassinado nessa merda. É pro ser humano comprar os outros seres humanos e suas necessidades básicas. Isso é um crime terrível. Você não quer se matar, Rob. Você só quer tirar essa racinha completamente de dentro da sua mente. Tirar qualquer resquício dessa racinha e do mundo deles, de você. Isso não é mundo real, não é vida real, não é realidade. Eles colocaram um preço nas fêmeas, um preço na vida. Você compra eles e se vende. Mas, Rob, existe exatamente algum preço para a gente comprar a nossa realidade de volta? A nossa vida de volta? Quem nós éramos de volta? Aí você percebe que o que deu início a tudo isso é porque já estamos mortos. Eles conseguiram vencer, eles já venceram. Eles venceram a gente. É a gente, pessoas pobres, contra esses caras aí, os mais poderosos do planeta. Você não é culpado por não conseguir derrotar essa gente. Como você vai derrotar Bill Gates, Mark Zuckerberg? Você não pode. Eu sei, Cad. Não é o ser humano. Entende? Isso não é o ser humano. Isso não é humano. Não é a tecnologia pensada pelo homem, pensada por cada humano. É, na verdade, cada ser humano, a humanidade, pensada pela tecnologia deles. A internet consegue materializar coisas na mente e no corpo humano, dentro do corpo humano, na mente humana. Agora você entende materialização? Materializar algo. E o processo de informação onde o cérebro consegue ser completamente manipulado, todas as suas funções por uma informação indireta. Isso é loucura, isso é terrorismo. As grandes marcas são terroristas. Essas malditas marcas são suásticas nazistas. Eles vão se atualizar amanhã,
vai ter uma nova beleza, uma nova época. A gente não tem uma nova época, Cad. É sempre bom conversar com você, Rob. Eles cometeram um ataque terrorista que impactou diferente cada pessoa, cada realidade, cada mundo, cada ser humano de uma forma que só ele consegue entender. Ninguém nunca vai te entender, Rob. Muito menos eu. A sexualidade é uma arma deles. Eu sei que as fêmeas são malignas, são malvadas, são cruéis. Os machinhos também são. Eu sei disso, eu sei. Eu sei como é. Você não tem o direito à vida, não tem o direito a sentir nada. Não tem o direito. Você não é um ser humano, não tem o direito de ser vivo. Nós estamos completamente sozinhos, mas estamos completamente sozinhos juntos. Agora, como fica a mente de um ser humano, Rob? Nós temos nossas realidades, nosso sofrimento e do nada, esses caras, esses branquinhos, esses gringos, eles vêm com a sua internet absoluta, redes sociais absolutas, esses branquinhos absolutos, ou uma realidade onde a gente sofre calado ou briga e é acusado de um monte de crime por essa racinha. Uma racinha que pegou todos os piores crimes da humanidade e usou contra a própria humanidade. Usou a humanidade e agora a descarta como se não fosse nada. Mas é tudo parte do plano. Vai causar exatamente o efeito que foi pensado por eles. Eles não dão ponto sem nó. Nada é por acaso. Eu sei, Kat. O ser humano não é livre. O ser humano não tem poder. Mas por que ele tem o poder de dizer sim? Por que ele tem a liberdade de dizer sim e de comprar isso? Pois é, Rob. Você é o estudante, o artista, o inventor, o escritor, o meu escritor favorito, mas você também é humano. E você me mostrou o que o ser humano pode fazer. O ser humano não é só um monte de merda, como descrito por essa gente aí. O ser humano não é burro, como eles ensinam. O ser humano descende de Deus. O único limite para o ser humano é Deus, não outro ser humano. Você compreende o nível do crime cometido por essa gente bonitinha e branquinha? Foi você que me ensinou tudo isso, Rob. A humanidade foi extinta. Você é um dos últimos humanos que restaram no mundo. E você mostrou o que um ser humano faz, o que a mente humana pode fazer, o que o nosso interior pode fazer, o que nós humanos podemos fazer. Eles limitam a gente às tecnologias deles. Isso é crime, é abusivo, é desrespeitoso, é doentio. Mas o que esperar de americano, não é? De gringo? O que esperar desses branquinhos aí? O ser humano, ele vai desistir de seus sonhos por causa dos outros, não por causa dele mesmo. O ser humano não é um robô, Rob. O ser humano está enfraquecendo não porque ele não consegue mais ser humano, é porque ele não consegue mais ser um robô. Ele não consegue mais ser a porcaria de uma inteligência artificial escrava deles. O ser humano se sente inferior porque ele está competindo com semideuses. E esses semideuses não são superiores. Eles apenas são mais fortes no controle, na dominação, na humilhação, na escravidão. O ser humano não tem mais sonhos por causa dessa gente. Eles são absolutos. Se o ser humano tiver um único pedacinho dele, um único pedacinho em seu interior que é livre, um único pedacinho em sua mente que é livre, nada consegue pará-lo, nada consegue limitá-lo, nem mesmo a semente, os ovinhos, a ideia, a consciência
de inteligência artificial absoluta ao ser humano? Na mente dessa raça e na mente dos branquinhos, o ser humano é inferior ao ser humano. Essa é a frase. Pessoa inferior a pessoa. Humano inferior a humano. Esse é o ideal desse mundo eugenista. Eles vieram para o Brasil com esse objetivo. São os mesmos políticos de mais de 500 anos atrás. Eles e aqueles hackerzinhos americanos, eles implantaram um regime eugenista para causar a esterilização e castração do ser humano, de gente como você, como nós, miscigenados. Nós não podemos nos reproduzir. Eles são eugenistas. Influenciadores são todo o mal do mundo. O verdadeiro mal do mundo. Se a verdade não pode nos libertar, a morte pode. E se eles são tão absolutos, por que não nos controlam após a morte? Por que não controlam a gente após a morte? Eles causam todo o mal do mundo brincando com esse videogame maldito deles. Como um ser humano vai conseguir lidar se ele está lidando com gente poderosa, influente, os mais famosos do mundo? O ser humano não é um ser que pode ser parado. E você, Rob, é a prova disso. A humanidade foi extinta, mas você está aqui. Essa raça é sempre efetiva contra a humanidade. Nós não temos necessidades, não temos direitos. Nós não somos seres humanos para eles. Para as feminhas, para os machinhos. A sexualidade para nós é um crime porque foi um crime planejado por eles. Foi planejado. A humanidade foi extinta e o Brasil está sob ataque. Tem agentes japoneses e americanos nas nossas terras. Do nada nós vivemos em um mundo com semideuses super-humanos. E eles não param de falar. E olha tudo que a gente está tendo que desabafar agora. Você pode ser livre da sexualidade humana e dessas fêmeas para sempre, Robson. O plano de castração dele, esterilização, é algo bom até. Pelo menos para nós, conseguimos lutar. Lembre-se que humanidade é crime. Você é feio, nojento e ninguém se importa se você vive ou morre. Mas eles virão aqui para te impedir de cantar. Eles são assim.